Olá, eu sou Roberto Chagas e está começando aqui mais um podcast do Roberto. E hoje eu quero trazer para vocês uma pergunta que já me fizeram muitas vezes e decidi fazer esse podcast. Por que há tantas mudanças de nomes dentro da Bíblia? Por que tantas pessoas têm seus nomes mudados não somente por Deus, mas por outras pessoas? E algumas, elas próprias, que é o caso de Saulo, que mudou seu nome para Paulo, mudam o nome. Mas antes, porém, eu lhe peço, fique aí com a nossa vinheta e eu já volto. Então vamos compreender em Gênesis no capítulo 30, em um caso que acontece aqui com Leia. Leia tem vários filhos ali e ela, com Jacó, começa a dar os nomes. Mas, como Leia não estava engravidando e ela começa de repente a ter vários filhos, chega um momento no seu último filho que ela faz uma homenagem a Deus e coloca ali o seu filho, o nome de Judá. E ali ela para de ter filhos. Vamos ler e compreender aqui. A partir do versículo 32, Jacó, que tem com tanto Leia e Lia 12 filhos, ele diz assim: E concedeu Leia e teve um filho e chamou seu nome de Rubem, dizendo: Porque o Senhor atendeu minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: Porque o Senhor ouviu que eu era aborrecida, e me deu também este, e chamou seu nome Simeão. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: Agora esta vez se ajuntará meu marido comigo, porque 3 filhos tenho-lhe dado. Por isso chamou o teu nome de Levi. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: Desta vez louvarei ao Senhor. Por isso chamou o seu nome Judá e cessou de ter filhos. Então, nós vemos aqui que enquanto Raquel estava ali dando filhos a Jacó, concedendo a Jacó ser pai por várias vezes, Leia não estava engravidando. Mas a partir do momento que ela passa a ter filhos, ela começa a nomear esses filhos por situações que ela tem enfrentado. E cada um desses nomes tem uma determinada importância. O judeu, tanto naquela época como hoje, costumavam colocar os nomes em seus filhos sempre se referindo a uma determinada situação, ou seja, ela de antecedência de algo profético ou anterior de algo que se passaram. E aqui não é diferente com Leia nesse momento. Temos outros fatos que aconteceram na Bíblia. No capítulo 35, nós vemos aqui, no versículo 10, nós vemos aqui mais uma passagem que diz assim: E disse-lhe Deus: O teu nome é Jacó, e não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel será o seu nome. E chamou o seu nome de Israel. Por que Deus tem essa mudança com o nome de Jacó? Porque ali nós vemos que Jacó era um nome onde foi dado pela sua mãe Lia. E esse nome era falado muitas vezes ali como
aquele que segurava o calcanhar do seu irmão. Pois Jacó, nós sabemos na história, que ele veio ali segurando o calcanhar do seu irmão. Mas quando Deus muda o nome para Israel, é após a luta que Jacó tem com Deus ali no Vale de Jabode, onde ele agora passa a chamar aquele que luta com Deus. Então nós temos aí essas variantes, essas lembranças, essa importância do nome de cada um. Em Gênesis, no capítulo 17, no versículo 5, nós temos também uma outra boa lembrança de mudanças de nome. Vamos dar uma lida aqui, já com Abraão e Sarai. No capítulo 17, no versículo 5, ele diz assim: E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de multidão de nações te tenho posto. Então, o nome Abrão, ele é lembrado, provavelmente por essa ação judaica, como um antepassado familiar, provavelmente, pois hoje nós ainda temos muito essa questão. O meu filho, por exemplo, ele chama Lucas, onde eu coloquei o nome do tio, irmão de minha mãe, que havia falecido durante muito tempo e foi um fato marcante. Então, quando há um fato marcante na família, ou quer ali homenagear um pai ou uma outra pessoa familiar, se coloca-se o nome do filho para homenagear. E aqui Abrão era uma homenagem ao antepassado, provavelmente um bisavô, um tetravô, alguma coisa parecida. Mas quando Deus muda ele, tem o seu chamado para que ele seja pai de multidões, Deus o coloca ali como Abraão, pai de multidões, que é o significado judaico. Mas temos outras passagens ali, outras mudanças. Por exemplo, o nome de Sara mudou para Sarai. Então nós temos aqui a própria esposa, né, que muda o nome. Temos de Simão, o apóstolo Simão, que muda o nome para Pedro. Então fica ali, em algumas passagens, nós vemos ali que ele é chamado de Simão Pedro, tem os dois nomes. Temos o próprio Oséias, que quando, após a sua saída ali do Egito como escravo, Deus diz para Moisés passar a chamar ali o nome de Oséias, agora passa a se chamar Josué, né? Então nós temos ali essas mudanças. Temos também com Moisés, quando ele sai ali do Egito, quando ele se casa com Zípora, Moisés ele faz ali uma mensagem, uma menção do nome do seu filho Gerson, porque Moisés, quando ele sai do local onde ele está, quando ele sai do Egito e se casa, ele coloca o nome de Gerson, que Gerson é uma referência à situação dele, que é um homem estrangeiro, que é um peregrino, e ele coloca ali essa questão. Temos também alguns nomes que até na época de hoje poderiam se dizer assim, uma situação diferente, uma situação até vergonhosa para alguns, pois nós temos algumas situações de pessoas que querem colocar o nome, por exemplo, do filho pelo time de futebol dele com todos os jogadores. Então ele cita ali o nome de cada um dos jogadores do time que foi campeão e coloca ali. E nem todos os cartórios aceitam esse tipo de constrangimento que essa criança irá carregar pela sua vida, apesar que existem leis hoje que uma criança, quando recebe o nome do pai e vê que é uma situação até vexatória, ela pode mudar seu nome ali por este motivo. Então vamos dar algum exemplo aqui que está na Bíblia. Em Isaías, no capítulo 8, no versículo 3, nós temos uma situação assim, onde
o nome fica como rápido, desprezo, presa segura. Então, nós vemos aqui em Isaías, no capítulo 8, versículo 3, que há essa sujeitação de um nome que não é característico, um nome que não é apropriado dentro dos termos, né, que nós conhecemos, não é um nome comum. Temos uma outra situação também, que se fosse empregada nos tempos de hoje, seria uma situação de uma filha, onde esse nome ficaria bem, infelizmente ali, um nome bem constrangedor, principalmente com questão de bullying, né? Então, ali em Oséias, no capítulo 1, versículo 6, Deus ordena que aquela jovem que nasceu, o nome dela ficasse como desfavorecida, porque naquele instante Deus estava colocando ali uma ordenança dentro de todos os hebreus que saíram do Egito, que a partir daquele instante, todos aqueles que ali estavam seriam desfavorecidos das leis de Deus, da sua ordenança. Eles não estariam mais ali sendo protegidos por Deus, ficariam desfavorecidos da proteção de Deus, devido a tudo que eles estavam passando, devido a tudo que eles estavam ali fazendo, principalmente com aquela, vamos colocar entre aspas, rebeldia que eles estavam tendo desde quando saíram do Egito. Então, é essa forma que Deus usou, né, para colocar ali como desfavorecida, foi nessa questão. Mas há casos também que o próprio Deus, ele nomeia o nome da pessoa, né? Que ele próprio coloca o nome. O anjo Gabriel, por exemplo, ele quando esteve ali de frente de Maria e de Zacarias, o anjo Gabriel deixou bem claro que qual seria o nome do filho de Maria, Jesus, que é salvação. Então o anjo Gabriel fala para Maria: você terá um filho, você terá aí um herdeiro, será um primogênito, seu primeiro filho, concebido pelo Espírito Santo, e você dará o nome a ele de Jesus. Da mesma forma, quando esse anjo apareceu para Zacarias, que ele teria um filho com a sua companheira, era para colocar o nome de João, que seria o João Batista, uma pessoa que seria muito usado por Deus, um nome ali de referências, né? De galardões, de dons. Então, nós temos aqui algumas passagens, mas também há aqueles que mudam o seu nome, né? Que colocam hoje, no caso, se nomeiam por apelidos, porque é mais prático para ser conhecido e até, como se dizem aí em alguns meios, um nome artístico, né? Para ser melhor lembrado. Então, nós temos, por exemplo, Saulo, que ele era perseguidor dos judeus, perseguia aqueles que pregavam a palavra, perseguia aqueles que eram homens e mulheres de Deus, e Saulo, após ter o encontro com Jesus ali na estrada que seguia para Damasco, ele agora se nomeia não somente apóstolo, mas também muda seu nome para Paulo, porque ali, como eu já comentei aqui em vários estudos e também no meu podcast, que essa mudança de nome de Saulo para Paulo era concebível e aplicável devido a ele ter um passado que deixava muita gente ali com ele conhecido pelo nome de perseguidor, de matador, um homem que tirou a vida de muitas pessoas. Então, ele tirando aquele nome Saulo, apagando aquilo da história dele, ele coloca uma nova história em sua vida, e isso era importante, porque todas essas mudanças que nós vemos aqui
dessa pergunta que foi feita, por que Deus mudava tanto os nomes, é porque há uma mudança na vida da pessoa e uma mudança para melhor. Então, Saulo, ele muda para melhor a vida dele, passando a se chamar de Paulo e, consequentemente, o Paulo vira ali um apóstolo que agora começa a fazer a obra de Deus. Deu para você compreender essa questão desta mudança de nomes? Por que que Deus fazia essa mudança de nomes? Temos muito mais nomes ali que foram mudados. Temos o caso de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, que mudou para Beltesazar, né? Que nós falamos muito de Daniel, chamando o seu nome de hebraico, e os outros, Sadraque, Mesaque e Abidnego, do nome que foi dado ali, né? Pela a situação que eles estavam na Babilônia. Então, foi mudado o nome ali, não somente de Daniel para Beltesazar e de seus outros amigos, já devido à cultura babilônica, porque ali eles não iriam aceitar de forma alguma que aqueles que vieram como escravos, né, de Judá, que vieram de Israel, aqueles que eram hebreus, permanecessem com o nome referenciando ao nosso Senhor, bom Deus, Jeová, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Então eles iriam mudar para a cultura ali da Babilônia, mudando esses nomes. Mas não foi assim que aconteceu, nós sabemos da história. Daniel continuou sendo reconhecido e chamado como Daniel, não era chamado de Beltesazar. E assim foi se indo, né? O que você achou desse podcast? O que você entendeu aí? Compreendeu bem o porquê dessas mudanças, devido às questões não somente de culturas, mas também de Deus? Porque Deus fez essas mudanças. Você entendeu? Você compreendeu aí? Se você gostou desse vídeo e quer nos fazer uma pergunta, está aparecendo aí para você a minha rede social. Manda uma pergunta para mim, entra na minha rede social, dá um joinha nesse vídeo, compartilhe com seus amigos, nos siga para que você não perca nenhum dos vídeos que a gente posta aqui toda semana. Para que eu possa postar mais vídeos, é necessário que tenha mais inscritos, então me auxilia aí. E assim você não vai perder nenhum vídeo que a gente coloca na semana, não somente curtindo, mas também se inscrevendo no meu canal. Se inscreva. Quer deixar uma pergunta? Pode se tornar o próximo vídeo da semana que vem. Até lá. Muito obrigado.